nós fechamos um pacote de 4 mensagens, uma série de mensagens com o tema Os 4 Pilares da 100. Nesse momento de transição da igreja, nós estamos pensando quais são os pilares da igreja, né? Pilar é aquilo que está diretamente ligado ao alicerce. Nosso alicerce é Cristo, evidentemente, né? Mas quais são os pilares que sustentam a estrutura diretamente ligada ao alicerce, que é Cristo? Esses 4 pilares que estamos falando aqui não são expressões aleatórias. São pilares que vieram do começo da nossa igreja, quando sonhamos, quando imaginamos o que era ser igreja. E em abril do próximo ano completamos 15 anos do nascimento da igreja, né? Mas antes dela oficialmente ser registrada, digamos assim, que foi em abril de 2002, desde dezembro de 2001, quando desligamos da antiga denominação, os irmãos que vieram juntos, tivemos dezembro de 2001, janeiro, fevereiro e março de 2002, já nos reunindo em grupos menores, e um grupo menor ainda de líderes, pensando a igreja. Então, nós nunca formatamos de fato, como estamos fazendo agora, aquilo que são os pilares, né? Já tem um pedido do Colégio Pastoral algumas vezes, organizarmos melhor isso. Então, eu tive a ideia de fazer isso em mensagem primeiro, para depois de formatar melhor os 4 pilares. Nós falamos domingo passado sobre o primeiro pilar da nossa igreja, que é a pregação bíblica e cristocêntrica, ou seja, um dos primeiros pilares, um dos primeiros compromissos dessa igreja, que a pregação seja bíblica, seja cristocêntrica. É isso que temos tentado buscar nesses quase 15 anos de igreja. Semana que vem, o terceiro pilar da nossa igreja, vamos falar sobre visão missionária, baseado no tanto em como em de Atos 1:8. Acreditamos que a visão precisa ser tanto no local que estamos plantados, como nos lugares distantes também. No terceiro domingo, no dia 20 de novembro, vamos pregar a última mensagem, que é o 4º pilar. Vamos falar sobre o discipulado dinâmico, o poder da relação, quanto essa igreja acredita na importância do relacionamento para que haja saúde na igreja. E hoje, vamos falar sobre o 2º pilar da nossa igreja, que o tema é transformação social, boas novas aos pobres, ok? Nós acreditamos que isso é um pilar da nossa igreja, queremos consolidar esse pilar hoje. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo São Lucas, do médico Lucas, Lucas 4, versículos 14 a 19. Evangelho do Dr. Lucas aí, Lucas 4, versículos 14 a 19. Eu vou estar lendo a versão Almeida Revista atualizada, tá bom? Diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui é o primeiro anúncio de Jesus se revelando como o próprio Cristo. Portanto, é um momento importante da história da igreja. A gente precisa entender que a Bíblia é um livro extremamente intencional. Quando lemos a Bíblia, não podemos lê-la de forma simplória, como quem lê um livro numa sequência cronológica. A Bíblia é temática, ela vem com os temas. E todo o tema da Bíblia vai, de alguma forma, alcançar a figura do Cristo. Essa é a ideia. Essa unicidade é um dos motivos de trazer à Bíblia uma inspiração que não é humana. Portanto, há alguns momentos na história da humanidade que são muito determinantes. Né? Lógico, a criação da humanidade, o primeiro homem, o envio da lei a Moisés, a libertação de Israel do Egito, a morte de Jesus, sem dúvida alguma, a sua ressurreição, que é a base da nossa fé. Mas eu acho que esse momento também aqui é muito importante. Porque nesse momento, o mundo natural tem ciência, definitivamente, que Deus estava entre nós. O texto que lemos começa dizendo: Então, pela virtude, o Espírito voltou
Jesus para a Galileia. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Só para contextualizar essa história. Começa assim, Jesus foi criado na Galileia, vocês sabem disso, né? Era filho de Maria, seu pai adotivo José. José era um belemita. Belém ficava na Judéia, no sul de Israel. José era descendente da linhagem real de Davi, mas não sabemos ao certo se foi uma opção nesse momento, já era normal, mas ele morava em Nazaré, que era a Galileia. E o que é a Galileia? A Galileia era o norte de Israel. A Galileia era um local, não foi escolhido aleatoriamente por Deus. Lá os profetas diziam que a Galileia, terra dos gentios, terra das trevas, seria visitada por uma grande luz. Deus sempre quis, se você observar toda a história da Bíblia, Deus sempre trabalhou confrontando as estruturas desse mundo. Certo? Porque ele não escolheu os anjos, por exemplo, para revelar a sua glória, mas homens mortais como nós. A Terra, por isso houve um equívoco durante muito tempo nos dogmas religiosos, não é o centro do universo. É um planeta periférico, se você observar muito bem. Estamos num sistema solar que é de uma estrela de quinta grandeza, que está dentro de uma galáxia que não é das maiores, estamos na periferia dessa galáxia, entre os tantos universos que existem. Quando olhamos para isso, parece que o ser humano, esse ser tão especial para Deus, ser tão insignificante, parece até um paradoxo, e essa é a ideia mesmo. Deus sempre quis mostrar que trabalha com aquilo que vai contra os padrões de preferência da humanidade. Quando ele escolhe um povo para representá-lo, não foi a Síria, não foi a Babilônia, não foi as áreas nobres da Mesopotâmia, onde já havia civilização, cultura. Antes mesmo do Pentateuco ser escrito, já havia escrita, né, o Código de Hammurabi. Já havia uma forte colonização, uma forte civilização implantada na região de Ur dos Caldeus. Mas Deus escolhe um povo aparentemente nômade, né, através de Abraão. Por isso que alguns falam, tem poucos achados arqueológicos claros de Abraão e mesmo de José. Lógico, era um povo nômade diante de impérios poderosíssimos como o Egito. Quando o Senhor escolhe profetas, muitas vezes escolhe pessoas inexpressivas. E quando Cristo se revela, ele se revela exatamente na Galileia, a área mais pobre de Israel. A Galileia seria hoje o nosso Nordeste, uma terra de pescadores, gente simples. E não somente isso, a Galileia tinha outro peso. Por ser uma área limítrofe, ela estava entre o final da terra de Israel e a terra dos gentios. Toda região que é limítrofe, toda região que é fronteiriça, sofre muito. Todos os bairros estão no final de uma cidade, toda cidade está no final de um estado no final de país, sofrem muito porque são lugares um pouco abandonados, porque não tem muita identidade. E a Galileia é especial, porque havia muita mistura de outras culturas ali no meio. Por isso tudo a Galileia era vista com desprezo. E não acidentalmente, o Messias escolhe ser criado ali. Ele é criado na Galileia. E é criado por um carpinteiro. Durante 30 anos, Jesus foi um homem comum. Levantou-se vários romances, aí, livros apócrifos, mas como nós cremos na canonicidade, na autenticidade desse livro, amém? Amém? Essa é a nossa regra de fé. A Bíblia Sagrada, os seus 4 evangelhos, não tem nenhuma citação da vida de Jesus na sua infância, a não ser aquela visitação a Jerusalém, mas não tem nada sobre a sua adolescência ou a sua juventude. O que sabemos, porém, é que quando ele foi conhecido pelos seus vizinhos, era conhecido como filho do carpinteiro, ou até mesmo como o carpinteiro. Portanto, provavelmente Jesus assumiu a profissão de carpinteiro, junto com seu pai. Ele teve todos os problemas que a gente tem, gente. Eu até falava com a Suelen sobre isso, estava batendo um papo no telefone com ela, né? Essa angústia que o jovem tem. Jesus, em 30 anos, foi carpinteiro, tinha que resolver problema com o comprador, tinha que ter dor de cabeça com o cliente, tinha que fazer um trabalho que o cara não gostava, o telhado não estava bom. Ele teve todos os problemas que a gente tem durante 30 anos. Já pensou nisso? 30 anos o mestre trabalhando, consertando porta, fazendo telhado. Aí um reclamava, o cliente não estava bom, tinha que reclamar com o comprador, com o consumidor, tinha que reclamar com o fornecedor de madeira. Teve todos esses problemas, seres humanos normais. Até que aos 30 anos de idade, cumprindo a lei, já que o judeu sairia de casa ou casado aos 30 anos, né? Ele não saiu casado, esperou os 30 anos, ele sai de casa, e aí nesse momento o seu primo, João Batista, está pregando no sul do país, na Judéia, mais ou menos perto ali, nem tanto no final da Judéia, mas talvez ali em Betânia. Está pregando e batizando pessoas no Rio Jordão. E Jesus vai do norte ao sul para ser batizado por João Batista, né? Ele é batizado, cumpre a lei, sai das águas batismais,
o pai, então, já revela, esse é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer, ele é anunciado no mundo espiritual. Dali ele sai, vai para o deserto da Judéia, é tentado por Satanás durante 40 dias de jejum, lembra disso? Enfrenta uma guerra contra Satanás, sai dali, já com ele está junto Tiago, André, João, Pedro, né, já estão junto com ele. Ele encontra logo depois Natanael, que começa a caminhar com ele também. Eles começam a caminhar de volta para Galiléia. E nessa volta começa o discipulado dele com esses seus primeiros discípulos. Certamente ele chega na Galiléia, vai naquele famoso casamento de Caná, né, que transforma água em vinho, há uma festa. E aí, se você ler um pouco antes, o texto diz então que ele volta para Galiléia e a sua fama começa a correr por todas as terras em redor, que já começa a operar milagres, fazer curas, pregar a palavra, começa a ensinar nas sinagogas, as pessoas louvavam ele, até que ele decide voltar para a cidade dele, Nazaré. Então esse é um momento importante. Nazaré, aí sim, ainda era mais inexpressivo, era um povoado, com pouquíssimos achados arqueológicos. Era um povoado muito simples, era o interior da Galileia, era uma roça, era um lugar pobre. Nazaré podia muito bem ser similar a uma favela de hoje, muito bem similar ao interior abandonado. É um lugar sem muita estrutura, sem sucesso, sem progresso, um povoado comum. Ele volta, mas naquele lugar tem uma sinagoga. A sinagoga, como vocês sabem, era uma espécie de congregações, né? O templo ficava em Jerusalém, muito distante. Então, nas províncias, construíram sinagogas, pequenos auditórios, onde as pessoas se reuniam aos sábados para que o chefe da sinagoga, que era uma pessoa respeitada na região, escolhido pelo povo, normalmente uma pessoa culta, não é isso? Que sabia ler, sabia escrever, que entendia da lei, era ensinado, normalmente era um fariseu, quase sempre um fariseu, né, uma pessoa com um pouco mais de cultura. Ele ia para esse local e reunia o povo, todo Shabat, todo sábado, né, eles cantavam canções, salmodiavam, haviam as orações, e sempre alguém era convidado para a hora da homilia, que é a pregação. Era sempre uma pessoa importante da cidade, era chamada, naquele tempo, né, a Bíblia eram rolos, né, vários rolos de pergaminho, de vários livros, né, que ficavam guardados ali numa espécie de um púlpito mesmo que havia na frente, quando o orador vinha para ministrar. E houve um sábado que então Jesus estava lá, já estava famoso, né? Agora o filho do seu Zé e Dona Maria era famoso. O filho do carpinteiro agora está pregando por aí, o cara é importante, é um orgulho para a cidade. Sabe quando você recebe alguém do interior? Já viu quando o jogador de futebol volta para o interior, alguém que ganhou Paralimpíadas, chega no interior, a alegria que é? Foi assim, chegou o cara importante da cidade. Mas era apenas um cara pregador, que estava alcançando multidões, fazendo alguns milagres, usado por Deus, mas não imaginavam o que aquilo significava. Aí Jesus vai, e diz o texto bíblico aqui, que é dado a ele o livro do profeta Isaías. A gente não sabe se intencionalmente, né, o dirigente da congregação deu a ele o livro, ou se acidentalmente, mas não acidentalmente dirigido por Deus, para ele o rolo, que eram vários rolos, um rolo para cada livro, o rolo do profeta Isaías, né? E diz aqui que foi dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, ele achou o lugar. Então dá a impressão que não foi acidental, ele procurou, né? Intencionalmente, ele foi lá e achou esse texto que eu vou ler agora aqui, que foi escrito pelo profeta Isaías 600 e poucos anos antes do episódio que eu estou contando. Todos estão sentados, assistindo a mensagem, e ele lê: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse texto e outros textos, todo judeu sabia, estavam falando de uma pessoa específica, que era o Messias, né, o ungido, aquele que seria enviado por Deus para libertar Israel. A promessa do Messias é uma promessa antiga, que os judeus esperam, alguns esperam até hoje, né, a não ser os que são messiânicos. Mas só que a ideia do Messias libertador transformou-se durante um tempo na cultura judaica do Messias político, militar, guerreiro, não mais do que libertar as pessoas das garras de Satanás, entende? Nem libertar a humanidade inteira. Portanto, a expectativa era de um guerreiro. Quando Jesus lê esse texto, ele podia ler outros textos que anunciassem a sua messianidade, há outros textos que falam, há outros textos de profetas que apontam a vinda do Messias, mas intencionalmente ele escolhe ele achou esse texto, você entende isso? Foi intencional. Porque depois que ele lê esse texto, ele fala, todos se assentam, ele fala, hoje se cumpriu essa palavra no meio de vocês. Aí o bicho pegou, porque ficaram revoltados, quase apedrejam Jesus, queriam matá-lo, porque como é que esse cara, que filho do carpinteiro, filho da camponesa, esse nazareno, conterrâneo nosso,
esse Galileu, esse nordestino de Israel, vai dizer para nós aqui que ele é o Messias. Está maluco? Tentaram até matá-lo. Mas o que eu quero afirmar aqui, irmãos, dentro da perspectiva de transformação social, boas novas aos pobres, como um dos pilares dessa igreja, é por que eu estou trabalhando esse tema e por que esse tema é tão importante para essa comunidade. Que o Cristo podia escolher qualquer outro texto para revelar ao mundo a sua missão, mas ele escolhe exatamente um texto que começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres. Ele já começa a sua fala deixando claro. Toda vez que você escolhe, gente, eu quero que você ouça com atenção isso aqui. De novo, Jesus foi extremamente intencional. Nada ele fez acidentalmente. Cada ato de Jesus era calculado. Ele sabia que estava deixando uma mensagem. Ele não escolheria esse texto à toa. Quando você escolhe um assunto primeiro, isso se chama prioridade. Ele está falando de prioridade. A prioridade é evangelizar os pobres. Evangelizar é dar boas novas aos pobres. Por isso nós entendemos que a igreja precisa ter um compromisso com os mais pobres. A igreja cristã não pode abrir mão disso. Eu me converti muito novo. Como o Marcos falou, também vim de família muito pobre. Conheço o que é pobreza. Sou uma pessoa da classe baixa hoje em dia, não sou nem classe média, posso dizer isso, na verdade. Eu acho. A renda que eu tenho. Mas tenho uma vida muito melhor que eu já tive na infância. Agora, a pobreza, ela fez parte da história da igreja evangélica sempre. No Brasil. Deus visitou o Brasil, irmãos, de uma forma especial por causa da igreja. O Brasil recebeu promessas muito fortes. Na minha infância, quantas vezes eu fui a cultos, em igrejas acanhadas, em templos pequenos. Eu já falei tantas vezes aqui, me perdoem ser repetitivo, mas é importante lembrar isso. Com pregadores que nem sabiam falar direito, semi-analfabetos, às vezes pedreiros, serventes de obra. Nenhum desdém com quem tem essa profissão, por favor, tá? Mas hoje se entende que o pastor tem que ser sempre um doutor, um pós-doutor, e tem que ter preparo sim, lógico. Não estou dizendo que isso é ruim não, tá, gente? Mas era outra realidade, gente simples. A membresia da igreja era pessoas mais humildes também, que não sabiam falar bem, que não sabiam se expressar, e muito pobres. O Brasil era um país muito pobre. E Deus mandou promessas muito grandes para o Brasil. Eu ouvi palavras do tipo que Deus separaria o Brasil como um grande celeiro de missões para a virada do século. Quantas vezes, quem é mais antigo da igreja lembra disso? No tempo não havia internet, tem tanto acesso a programas internacionais. Pessoas dizem, olha, teve um congresso em tal país, alguém teve uma visão, que viu o Brasil como gigante, né? Deus vai levantar o Brasil como uma gigante. Eu dizia, mas como? Nossas igrejas são igrejas acanhadas, pequenas. Irmãos, e os últimos anos Deus prosperou tanto o Brasil. Deus enviou riqueza para o Brasil. Esse país cresceu. As igrejas brasileiras cresceram. Nós não temos noção de como a igreja evangélica brasileira enriqueceu. A maioria não tem noção. De como a igreja é muito rica, realmente. Com estruturas assim, absurdas. O que se investe hoje em templos, em estruturas, sem querer trazer aqui mérito de causa, julgar se é certo ou errado, estou apenas afirmando algo que é fato, tá? São milhões, templos assim de milhões. Se gasta às vezes 10, 15, 5 milhões num lugar alugado, só para colocar um lugar bonito. Se investe milhões em rede de televisão, se investe milhões em estruturas. Nossa igreja cresceram muito. Mas o que fizemos com missões, por exemplo? Quase nada. Honestamente pensando, quantas igrejas muito ricas têm um projeto social realmente sério? Pouquíssimas. Quantas de fato fazem um trabalho de fato contundente para alcançar o mais pobre? Infelizmente, pouquíssimas. A desculpa que sempre ouvimos, mas a igreja prega o evangelho. Ok, é verdade. Isso é verdade. A gente vai falar sobre isso no final da mensagem. A igreja não pode ser uma ONG. A igreja é a igreja. E quem transforma o pecador é o evangelho. Amém, irmãos? Amém? Agora, pensar que enriquecemos tanto como igreja, investimos tão pouco no social, nos pobres, e tão pouco em missões, talvez faça a gente entender o porquê de tanto juízo no Brasil hoje. Eu penso que Deus de fato colocou a mão no peito da igreja brasileira. Nós pecamos contra o nosso recurso. Nós pecamos com o que Deus deu para nós. E todos nós, tá, irmãos? Quando a gente fala nós, a gente institucionaliza a responsabilidade. Aos pastores, todos nós, que gastamos mais dinheiro em fast food, em restaurantes, roupas caras e viagens,
do que ajudar um pobre necessitado. Nós não podemos institucionalizar responsabilidades que são pessoais. Eu, Silfarne, você, João, Maria, Antônio, Pedro, tem que pensar seriamente. Deus nos prosperou. E a pergunta é, o que nós fizemos com a prosperidade que Deus nos deu? Não pergunte aos outros, pergunte a você mesmo. Quanto que eu dei de mim para o pobre necessitado? Quantas vezes eu realmente doei para aquele que jamais poderia dar nada em volta para mim? Ah, pastor, mas eu ajudei minha família. Eu ajudei os domésticos da fé. A igreja cristã esqueceu dos pobres. A verdade é essa. E esquecendo dos pobres, esquecemos de um assunto importante para a transformação social, que é a justiça social. A igreja pouco se envolveu com isso. E transformação social é mais do que assistência social. Assistencialismo, sem querer entrar no mérito aqui polêmico, não resolve tanto o país. Dar cesta básica, dar presentes, não resolve. O que transforma é transformação social. E transformação social se envolve quando há investimento financeiro, de vida, de talentos, dons e de capacitação. E sempre a nossa cultura brasileira foi uma cultura muito paternalista. Nós criamos um Estado muito grande, tudo o Estado tem que fazer. Ah, mas o país que faz, o governo que faz. Nenhum país do mundo que tem um trabalho sério social depende só do Estado, gente. Temos que ter um povo trabalhando junto, você entende isso? As instituições, igrejas, pessoas, escolas, até mesmo outras religiões. E, infelizmente, nossa fé evangélica latino-americana é uma fé muito mais escapista, de pensar em salvar a alma e ir para o céu, e esquecemos de alcançar os mais pobres. Já compartilhei com vocês algumas vezes um livro que marcou muito a minha vida, que é o livro O Modelo Social do Antigo Testamento, da autora Landa Cope. Um livro que eu recomendo, todos deveriam ler esse livro. Já falei várias vezes dele aqui. Não acha fácil em livrarias, você acha pela internet, né? O Modelo Social do Antigo Testamento, eu acho no site da Jocum do Paraná, Jocum PR, do pastor Cote, ainda tem esse livro à venda. Nesse livro, a Landa Cope confronta esse modelo, deixando claro que a igreja não pode pregar um evangelho só de salvação, se parar apenas na salvação. A salvação plena envolve salvação da alma e manifestação da graça na vida das pessoas. Todo avivamento genuíno tem que passar por salvação de almas, por manifestação do Espírito Santo, de transformação social. Senão não é avivamento genuíno. O Brasil começou a ter avivamento, com muita salvação de alma, com manifestação do Espírito Santo, mas quando Deus nos prosperou para transformarmos a sociedade, nós retivemos nosso dinheiro para construir templos suntuosos e vivemos para o nosso próprio bel prazer. Portanto, eu acho que nós temos que consolidar esse pilar como cristãos, do nosso papel. E é muito mais fácil fazermos juntos do que uma pessoa fazer sozinha. Por que a miséria tem que ser combatida de forma tão clara? Porque a miséria, irmãos, é um dos sinais mais contundentes das sequelas do pecado na humanidade. A grande marca do pecado, a grande característica do pecado é o egoísmo. Na verdade, pecar é ser egoísta. Porque toda relação de santidade envolve relação interpessoal. Eu me santifico porque eu me preocupo com você. Eu devo me santificar para revelar Deus a você. Como diz a palavra de Deus, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor. Para que você veja o Senhor em mim, eu me santifico para isso. Entende? Para que a minha santificação te revele quem Deus é. Os meus dons devem ser para abençoar a tua vida. Eu não posso ter dons para ter autoridade sobre mim mesmo. Paulo chega a dizer que se eu souber curar pessoas, se eu souber operar milagres e não amar, não vale nada. Porque os dons sem amor não valem nada. E amor, no conceito bíblico, é dádiva, é entrega. Portanto, irmãos, toda reação de santidade envolve vinculação. E todo pecado envolve egoísmo. O pecado, via de regra, é egoísta. O pecado diz, o importante é que eu seja feliz. O pecado foi o que Eva fez. Não importa o que o pai me disse. Não importa o que vai causar a Adão. Importa que eu quero comer desse fruto. A raiz do pecado é o egoísmo. E um dos lugares onde o egoísmo mais se manifesta é numa palavrinha chamada iniquidade, que é exatamente falta de equidade, não justiça, onde poucos têm muito e muitos não têm nada. A miséria é fruto da iniquidade. Deus nos deu um mundo pleno, irmãos, um mundo perfeito. Ninguém deveria ter falta de nada. Há tudo para todos, mas a iniquidade deu a nós esse sentimento que eu posso ter cada vez mais e o outro, eu não me importo com ele. Portanto, o egoísmo é um pecado. É a gênese da iniquidade. Os profetas anunciaram isso. Eu vou ler um texto de um profeta, por exemplo, depois eu dou referência. Olha o que o profeta diz. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia,
me procuram a cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferides com punho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz ao alto. Seria esse o jejum que escolheria? Aí ele explica qual o jejum que o Senhor escolhe. O jejum ele pergunta se seria esse o jejum que escolheria? Que um homem um dia aflige a sua alma e que incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias a isto jejum? Dia aprazível ao Senhor? Então o Senhor começa a confrontar. Isso é jejum? É isso que é religião? É isso que é busca? Aí ele confirma: esse é o jejum que eu escolhi, diz o Senhor. Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados. E quando vires nu, cubras e não te escondas na tua carne. Isaías 58. Está claro sempre para Deus que o conceito de religiosidade que nós criamos é equivocado. Se tornou cerimonial. O jejum é importante? Lógico que é. A oração é importante? Lógico que é. Temos que orar, temos que jejuar, temos que buscar o Senhor. Mas se eu jejuo e oro, e a dor do próximo não me afeta, isso é frieza. É evidente, irmãos, que o evangelho não pode ser exclusivo. Uma das propostas dessa igreja é pregar o evangelho integral. E o evangelho integral, como falamos hoje de manhã, é o evangelho todo, para o homem todo e para todos os homens. Ricos precisam ser salvos. Amém, irmãos? Amém? Os mais ricos da sociedade precisam dessa graça. Porque a riqueza deles não vai lhes garantir a vida eterna. Pessoas saudáveis, de bem, que não fumam, não bebam, não se drogam, não se prostituem, precisam da salvação. Porque por melhor que o homem seja, sem o sangue de Jesus, ele é um condenado ao inferno. Pessoas cultas também precisam ouvir o evangelho. Não tem que ser só para os incautos. Todos têm que ouvir o evangelho. Mas é lógico, irmãos, que quando a Bíblia prioriza os mais pobres, é porque ela entende que o pobre, além de todo o sofrimento que o pecado lhe causa, ainda tem roubado a oportunidade até mesmo de uma melhor cognição para entender o evangelho. Porque a miséria, a fome e a pobreza tira a paz de espírito para a pessoa ouvir até as melhores palavras. É um compromisso nosso alcançar os mais pobres. É um compromisso da palavra. Por isso que ele escolheu os lugares mais pobres. Por isso que quando a igreja primitiva começou, ele entendia isso. Por isso que quando eles percebiam que alguém tinha falta, eles repartiam com o outro. Se houvesse uma necessidade, havia uma demanda, vamos repartir para que ninguém entre nós tenha falta. Por isso o apóstolo Paulo, quando é enviado pelos líderes da igreja para missões, em Gálatas capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim: e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. A primeira missão cristã que saiu da terra dos judeus para os gentios, o aviso foi: lembrem-se dos mais pobres. E Paulo falou: eu fiz isso com diligência. Então, a igreja primitiva entendia o que era isso. Sabia que havia uma prioridade de alcançar os mais pobres. Tiago, que eu citei hoje de manhã, também fala sobre isso. Na sua carta, capítulo 2, versículo 5, ele fala: ouvi, amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E no versículo 15 em diante ele fala: e se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Olha que palavra firme de Tiago, gente. Sabe o que Tiago está dizendo? Alguém foi à sua casa, ele está com fome, está com necessidade, não tem roupa, você ora por ele, libera uma palavra profética, vai com Deus, fique afirmado. Sabe o que ele falou? O que você fez não adiantou nada. É isso que a Bíblia está dizendo, gente. Vou ler mais uma vez aqui.
não lhes derdes coisa necessária para o corpo, que proveito virá daí? Entendeu essa pergunta? Dizendo, o que aproveitou isso? Do que adiantou orar para a pessoa que está morrendo de fome, que não tem o que comer, que está passando necessidade? Naquele momento a oração não adiantou nada, fez o que Tiago disse honestamente. Porque essa oração só vai ter sentido se após a oração, ou antes, tanto faz, de alguma forma supra a necessidade física daquela pessoa. Parece que a igreja esqueceu disso. E esqueceu de um aviso, de um alerta sério do mestre para o acerto de contas, que eu faço questão de ler também. Está em Mateus 25, 31 em diante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Irmãos, não há alternativa. A igreja cristã precisa priorizar os mais pobres. Ela precisa ter algum trabalho que dê uma resposta a essa miséria. Porque essa é uma forma de revelar a criação que o Pai está se importando com os miseráveis. Porque esse foi o caminho dele, deixar a sua glória e vir a nós, miseráveis pecadores. Aqueles que são cansados por essa graça, só tem uma resposta a dar, é cumprir a sentença. Por isso eu quero voltar ao texto inicial, de Lucas 4,18. Quando Cristo se revela e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me, ele está dando uma palavra para a igreja. Quero que você ouça aqui com atenção, irmãos. O Cristo Jesus se revelou. Ele é o ungido. Toda unção que existe na igreja está embaixo da unção do Cristo. Você entende isso? Amém? Não existe mais outras unções hoje. A unção é do Cristo. Ele é ungido. Toda unção se reservou sobre ele. Toda manifestação da unção tem que ser embaixo do Cristo. Ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para... Toda unção do Cristo tem um propósito. E o propósito é o serviço. Portanto, irmãos, a igreja não é um fim em si mesma. A igreja é um serviço para o reino. A igreja está plantada nesse mundo para revelar o Pai. Você entende isso? Você não foi chamado por Deus para vir para cá, ser abençoado, sentar, ouvir palavras, dizer: que bom, fui para o culto domingo, estou mais leve hoje. Todo domingo você vem aqui, você é chamado para. Você entende isso? Toda vez que você senta aqui para ouvir uma palavra, deve ser para. Para o quê? Para cumprir uma missão. Amém, irmãos? Vamos entender isso? Nós precisamos entender que toda a igreja está envolvida nessa missão. Nós criamos um conceito, durante um tempo equivocado, um conceito romano, que não é um conceito bíblico, que é hierárquico e dualista. O que isso quer dizer? A cultura romana misturada com a cultura grega, que era o conceito do mundo sublunar e supralunar. Né? O mundo sublunar, abaixo da lua, é o mundo dos terrenos. Agricultores, fazendeiros, soldados. O mundo supralunar é dos homens filósofos, pensadores, sacerdotes, acima da lua. Então os pastores são colocados no mundo supralunar. São os santos, aqueles que vão para uma obra. Os outros não. Então, se o meu trabalho no ministério é santo, esse trabalho eu faço com excelência. Se não é tão santo assim, sou um médico, um advogado, um psicólogo, um professor, um motorista de ônibus, um pedreiro, um zelador, um empregado doméstico, tudo faz. Aí eu começo a achar, então, que a minha missão é só dentro da igreja. Aí eu venho para cá e me santifico para estar aqui. Aqui eu me santifico, dou o melhor de mim, mas quando saio daqui, meu compromisso acabou. Isso é um equívoco. A nossa missão é todo dia. Amém, irmãos? Todos nós somos chamados por Deus.
O meu ministério pastoral é um ministério. O meu ministério não é superior ao seu ministério. Não existe hierarquia no reino de Deus, nesse sentido, entende? Existe ordem, que é outra coisa. Organização. A estrutura tem que ser organizada. Mas não hierarquicamente, como sendo superior a você. Pelo contrário, se há uma hierarquia, ela é o contrário desse mundo. Se há uma hierarquia, ela subverte o modelo desse mundo. Porque ele falou, aquele que é o maior será o menor. Aquele que quiser ser servido vai ter que servir. Na verdade, ela subverte todo o modelo. Ao contrário, o pastor é o servo de todos. Mas todos são servos. Amém? Todos têm uma missão a cumprir. Eu preciso entender que aonde eu estiver, eu sou alguém embaixo da unção do Cristo. Amém, irmãos? Amém? Na verdade, eu sou o próprio Cristo. É o que ele disse, não foi isso? Nós somos o corpo dele. Nós somos o próprio Cristo. Se o Cristo cumprir essa missão, é minha missão cumprir também. E qual é a missão dele? É entender que foi ungido. Você crê que foi ungido pelo Cristo aqui? Amém? Quantos creem nisso? Receberam a unção do Cristo. Quantos creem que o Espírito Santo está sobre você? Quantos creem nisso? Amém, irmãos? Estar sobre é controlar, dominar. Quantos creem que o Espírito Santo governa a sua vida? Quantos creem nisso de verdade? Pode dizer amém? Para aqueles que creem nisso, não há alternativa. A alternativa é, você recebeu isso para uma missão. E qual é a nossa missão? Começa, e volta de novo, dizendo claramente, levar boas novas aos pobres. Irmãos, e aqui eu entro num ponto muito sério. Nossa igreja tem uma ONG, um projeto social, que cumpre essa missão. Mas só a ONG não resolve. A ONG cumpre uma parte da missão. Então eu falo muito para os nossos jovens que estão envolvidos na ONG, trabalho lindo que eles estão fazendo, mas sem o poder do Evangelho não há transformação de pecado. A ONG cumpre um papel muito importante, dando apoio, dando assistência, mas quem vai transformar a vida das pessoas é o poder do Evangelho. Por isso tem que ser comunicadas boas novas aos pobres. O Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esse Evangelho tem que ser pregado. Nós não podemos deixar que esse Evangelho seja entregue aos pobres, pessoas oportunistas muitas vezes, que vão só oferecer cura, milagre, coisas fantasiosas, para ficar desesperados em busca de milagre. O que acontece muitas vezes, irmãos? Os mais pobres muitas vezes são explorados por pessoas inescrupulosas, a verdade é essa, que vão levar milagres. Eu falo com alguns amigos e dizem, pastor, não há a menor dificuldade de os africanos mais pobres aceitarem Jesus. Dê um evangelho para eles que querem, é rápido. O difícil é de entender a mensagem total do evangelho. Porque as pessoas querem apenas usar as pessoas muitas vezes. Os políticos fazem isso também. É o que os políticos fazem, gente. Em época de eleição, vão nos lugares mais pobres, abraçam crianças, às vezes sentado de banho tomado, põe no colo, beijam o rosto. A igreja não pode fazer a mesma coisa, não pode levar para esses lugares o pior evangelho. Tem que levar o melhor que tem, amém, irmãos? O melhor que tem que ser para essas pessoas, para elas ouvirem que há uma boa nova de Deus. Mas essa boa nova tem que envolver a transformação da sua vida. Tem que ter transformação social, sim, mas não pode parar aí. Tem que chegar o evangelho. Nós temos falado muito sobre isso esses dias, que houve um equívoco durante um tempo. Um equívoco na prioridade em algumas igrejas, entendendo que bastava um projeto social para resolver o problema, e não resolve. Há dois extremos perigosos na igreja: é pregar só um evangelho religioso e de salvação eterna e esquecer a fome, e o outro é esquecer o evangelho da salvação e só matar a fome. Se eu alimento alguém que está com fome, se eu dou roupa a alguém que está nu, se eu dou um banho de loja a alguém que está desprezível, se eu dou uma boa formação acadêmica a alguém que não tem educação, se eu dou a essa pessoa no local mais pobre da favela saneamento básico, mas ela morre sem Cristo, ela vai para o inferno eternamente assim mesmo. Então não resolve o problema. Vamos entender isso? Na verdade, a boas novas aos pobres tem que chegar com o evangelho. Eu só entendo que ele não vai ouvir o evangelho enquanto está com fome. Você entende isso? Eu preciso alimentá-la primeiro. Mas se for apenas a boas obras, nós damos a ele apenas um consolo na sua dor. Nós temos as boas novas. E as boas novas é o evangelho. Por que a igreja está indo para o Rocha Sobrinho? Porque o meu espírito ficou incomodado em pensar, eu não posso ter uma igreja como essa, com o nível de palavra que temos, para a glória de Deus temos, com o nível de pregadores que temos, com pessoas inteligentes que temos, com a estrutura que temos, ficamos aqui confortavelmente, quando um lugar pode ser alcançado com a transformação social e do poder do evangelho. Você entende isso, irmãos? Você entende por que do nosso papel estarmos ali? Porque nós vamos levar o evangelho. Amém? Boas novas aos pobres. Transformação social, oportunidade de crescimento, mas dizer para ele, você é um pecador e se não se converter vai para o inferno. Eu tenho lido um pouco sobre isso e há um cuidado muito grande que não transformemos as pessoas pobres
e uma classe diferente de pecadores. Todo pecador está condenado ao inferno, rico ou pobre. E se ele não tiver o evangelho, não tem transformação. Por isso as boas novas têm que chegar aos pobres. Agora, perceba como é que essas boas novas chegam aos pobres. Primeiro, o Senhor diz, boas novas aos pobres. Depois ele fala, curar os quebrantados do coração. Onde muito encontramos no meio de pobreza, são pessoas quebrantadas de coração. A palavra usada aqui para curar, estava olhando rapidamente nos originais, um dos sinônimos dela é a palavra que deu origem à palavra terapia. O conceito de terapia nasceu entre os judeus, na verdade, né? O que é a terapia? Esse cuidado de ouvir a dor da pessoa. Irmãos, nós somos instrumentos para dar ao pobre a cura do coração quebrantado. Porque nós sabemos o que é a miséria do pecado. Amém, irmãos? Entende isso? Quando você senta com alguém que está na miséria da pobreza, a miséria do pecado é similar. Eu posso compartilhar isso com essa pessoa. As pessoas estão com o coração quebrado, gente. É muito fácil, como eu falei várias vezes, julgar um menino que na rua assalta você com 13, 14 anos. Eu não estou aqui para entrar no mérito da questão de maioridade penal, nem quero entrar nessa discussão aqui agora, tá? Mas você vê uma criança que faz a maldade, você acha que é absurdo, insensível, mas nós conhecemos a história daquela criança. Nós sabemos o abuso que ele sofreu. E às vezes, irmãos, a cura vem simplesmente de alguém que chega perto e ouve a dor de alguém. A igreja é um ambiente terapêutico, irmãos, entendem isso? Deus nos deu poder para curar pessoas quebrantadas de coração. Deus quer usar o seu instrumento, a sua vida, a sua dor, o seu sofrimento para curar pessoas, meu irmão. Não fique sentado nesse banco apenas ouvindo palavra. Você é aquele que vai aos pobres trazer cura para os quebrantados de coração. E às vezes a cura é simplesmente ouvir a dor de alguém e chorar com essa pessoa. Há uma pessoa que a gente tem cuidado há um tempo, de forma carinhosa, um amigo, irmão em Cristo. Eu creio que é irmão em Cristo, mas é uma pessoa um pouco complicada, porque tem algumas prisões na questão do álcool, tem alguns problemas de perturbação, que algumas pessoas até ouviam com certo desdém. Eu tenho me aproximado desse amigo. E quando eu abraço, às vezes ele fala, você me toca porque você me vê como pessoa. Às vezes é só isso, sabe? Você não precisa ser um grande pregador, mas alguém que vai ouvir a dor de alguém, ouvir a dor de uma menina daquela, ouvir a dor de uma família daquela, você que vai nas casas aos domingos evangelizar, poder bater nas portas e conhecer a realidade de cada casa, como ouve o café da manhã da página, entrar nas casas, tomar café, ver o que está acontecendo lá dentro, ver a desgraça das famílias, ir para casa, pelo menos chorar pela dor de alguém. Irmãos, isso já é um efeito curativo. E todo o processo terapêutico, ele é multidirecional, ele é dinâmico, ele afeta quem está ferido e afeta você também. A igreja está adoecendo por não ter mais contato com quebrantados de coração. Nós construímos uma igreja, no modelo evangélico brasileiro, principalmente neopentecostal, de muita autoajuda, de muito incentivo, de muita palavra de ânimo, para sermos mais leves. Mas o que vai trazer saúde para nós é compartilhar a dor do próximo. Você entende isso? Então é a missão da igreja, que está embaixo da unção do Cristo, trazer boas novas aos pobres. E uma das formas de trazer boas novas aos pobres, além de comunicar a salvação eterna em Cristo, é ser terapêutico para a dor do seu coração. Quantos podem dizer amém? Segundo, apregoar liberdade aos cativos. A pobreza é uma prisão, gente. É um cativeiro. Também aqui no original, a palavra aqui, cativo, quer dizer alguém que está preso com uma lança. É como preso de guerra. Nós estamos indo para um ambiente de guerra. Eu tenho falado muitas vezes para as pessoas que estão envolvidas no Recriando, no Projeto Esperança, no Levica, nós estamos no meio de uma batalha espiritual, não brinco com isso não. Não é só fazer ação social, estamos lutando contra demônios, principados. Irmãos, há demônios dominando áreas de miséria. Há demônios que governam nessa região, que se alimentam da miséria de forma transgeracional, causando dores, mágoa, ressentimento, ódio. Eu preciso entender que nós não estamos indo para um parque de diversões, para um lugar de batalha espiritual, há cativos de guerra ali, vocês creem nisso? Deus vai usar a sua vida para libertar cativos de guerra, como usou a vida de pessoas para libertar a minha vida, que era cativa de guerra. Amém? Um dia Deus usou alguém para libertar a minha vida, para tocar meu coração, tocar minha família. Eu fui preso um dia. Sabe o que eu penso, irmãos? Já viu aqueles filmes de guerra? Você vai resgatar um companheiro, alguém que já sofreu o horror da guerra. Nós não sabemos o que é isso, graças a Deus. Nunca vimos um horror de uma guerra, de um conflito armado pesado. Temos a guerra
que a gente chama de uma guerra civil, do tráfico contra a polícia militar, mas uma guerra de ocupação mesmo, um ambiente de guerra hostil contra o Estado Islâmico, por exemplo, ou contra os nazistas. Não sabemos de fato o que é isso. Um campo de guerra, ser preso, um refugiado de guerra, é algo terrível demais, é desumano, não sabemos, a gente sabe só por informações. Mas espiritualmente sabemos. Eu sei o que foi ser escravo de guerra. Eu sei muito bem, irmãos, eu sempre digo isso aqui. Eu lembro muitas vezes, há uma imagem na minha mente, que ela fica indelével, não apaga. Uma imagem, que eu já falei algumas vezes em pregações aqui, que não é romance, é fato. Do menino de 11 anos de idade, que eu era, sentado no pátio do conjunto de prédios que morávamos, enquanto minha mãe estava lá dentro de casa, e minha irmã possuída por um demônio, um espírito maligno incorporado na minha irmã, a casa cheia de defumador. E eu sentei lá fora, no meio daquele pátio, em Irajá, e disse: Deus, se o Senhor realmente existe, me liberta, por favor, liberta a minha família. Pouco tempo depois conheci o Ivonaldo, um seminarista da Igreja Batista. Começou a pregar para as crianças do bairro e eu comecei a ouvir. Eu não sabia que naquele dia o Espírito Santo estava enviando para mim um guerreiro, que reuniu crianças do bairro. Eu era uma criança pobre, era o cearense do lugar, o paraibinha, o nordestino. Você entende? Ninguém tinha importância nenhuma, não tinha esperança nenhuma de vida, mas alguém gastou tempo para mim. Esse homem libertou minha vida, minha família toda foi liberta. Hoje minha família tem 5 pastores na minha família. Eu já viajei para outros países pregando o evangelho, não sei quantas vidas foram salvas através de mim, porque eu fui liberto de guerra. Agora Deus libertou você de guerra. Onde você estava preso, irmão? Nas drogas, no álcool, na depressão, nos vícios, família destruída. Deus libertou você de Satanás. É seu dever agora libertar os irmãos que estão presos. Você pode dizer amém? Um evangelho que deixa ficar confortável não pode ser evangelho, gente. Se tem irmãos presos ainda, são nossos irmãos, são nossos irmãos. Por isso, sim, temos que alcançar os cativos, e a pobreza é um cativeiro. A criança vive a vida inteira sem perspectiva, e às vezes, a simples proclamação da liberdade, dizer para ele: você pode sair desse cativeiro, porque os cativeiros nem sempre são tão factíveis ou visíveis, são emocionais, irmãos. Pessoas que acreditam que nunca podem mudar. Sabe, como ouvi de uma pessoa um dia desses, a gente cuidando, dizendo assim: puxa, eu estou vindo aqui, está começando a melhorar, mas alguém está sendo acompanhado, né, na ONG, e disse: mas eu não sei lá, eu, por exemplo, estou achando que eu estou mudando demais, porque eu sou muito ruim. Mas quem disse que você é ruim? Não, porque, por exemplo, um dia alguém fez uma coisa errada comigo, eu fui briguei na justiça. Falei: mas quem disse que brigar na justiça é ruim? Não, não é ruim, não. Não, você pode brigar. Coisa simples, mas para ela brigar, pelo jeito, vai ser ruim, você entende isso? Há cativeiros mentais, irmãos. E vamos alcançar essas pessoas, então você pode ter uma vida diferente. Eu ouvi de pessoas, por exemplo, no K11, no comecei a pastorear, não esqueço mais disso, Cláudia deve lembrar dessa menina que eu falei com ela, que eu falei: por que você pode estudar? Para que estudar, pastor? Eu vou me formar para depois acabar minha vida na beira de um tanque lavando roupa mesmo. E ela de fato está cumprindo essa sentença. Eu fico pensando, eu posso pegar uma criança e falar: não, você pode sair daí. Você pode ter uma vida diferente. Eu lembro da alegria que eu vivi quando eu levei alguns garotos no aeroporto para levar os americanos, e que eles falaram: caramba, nunca tinha entrado no elevador. E vi um avião, falei: será que um dia eu posso? Falar: um dia você pode alcançar isso, creia nisso, mude sua vida. Porque eu creio nisso, irmãos, eu creio que Deus pode libertar sim. Deus mudou a minha história, Deus pode mudar histórias. Então Deus pode usar você para libertar cativos. Quantos podem dizer amém aqui, irmãos? Boas novas aos pobres também fala de dar vista aos cegos. Abrir os olhos. Se é uma coisa que incomodava o Cristo, era a cegueira. Todo cego que ele encontrava, ele curava. Irmãos, vamos ser sinceros, honestamente. Que Deus me livre de qualquer tipo de vaidade, de uma pergunta que eu vou fazer aqui. Mas eu vou fazê-la. Quantos, honestamente, depois que caminharam aqui na 100, começaram a enxergar coisas que não enxergavam antes? Quantos, honestamente? Eu sei que isso é verdade para a minha vida. Nós vimos coisas que não ouvimos antes. Eu quero falar uma coisa com todo temor e tremor, para não ser desrespeitoso com nenhuma igreja. Mas eu tenho certeza que o que se prega aqui não se prega naquele lugar. A gente vai abrir olhos de pessoas, irmãos. Vamos dar vista a cegos. Mostrar que eles têm valor diante de Deus, que eles podem fazer coisas preciosas para Deus, que eles não são pobres coitados, que eles podem crescer, que eles podem romper. Você entende isso? Isso é curar pessoas, irmãos. Isso é alcançar o pobre. E finalmente, antes disso, pôr em liberdade os oprimidos. E finalmente, anunciar a eles o ano aceitável do Senhor, que é literalmente a visitação da graça de Deus.
Portanto, a igreja cristã não pode ser igreja sem ter um compromisso que envolva alcançar os mais pobres. Como é que isso funciona? Primeiro, eu tenho certeza, hoje, sem dúvida alguma, que nenhuma ONG do mundo pode fazer o que a igreja faz. A ONG pode fazer junto com a igreja. Conversei algumas vezes com o pastor Antônio Carlos, se lembram disso, da Rio de Paz. Ele dizia, cara, às vezes as pessoas ficavam admiradas quando viam o nosso protesto, perguntavam, como é que você consegue mobilizar tanta gente tão rápido? Ele dizia, simples, por causa da igreja. Nós temos hoje uma ONG, como eu falei hoje de manhã, com 10 psicólogos, 9 psicólogos sem receber um centavo. Não acontece isso aí fora, gente. A igreja tem pessoas envolvidas. Deus deu talentos para nós aqui. Então a igreja pode fazer coisas. O trabalho de mutirão que está acontecendo ali não é normal acontecer. Nós temos profissionais de excelência trabalhando por muito mais abaixo que em qualquer lugar, por amor. E gente não está recebendo nada. É a igreja que faz isso. Então nós podemos fazer coisas ali que nenhuma ONG pode fazer. Porque além disso temos o poder do Evangelho. Para principalmente anunciar às pessoas as boas novas de salvação e a graça de Deus. A igreja precisa se envolver. Não haverá um trabalho de transformação sem a participação da igreja. Por isso eu quero convidar você a entender esse momento da igreja. Um dos pilares dessa igreja é transformação social, boas novas aos pobres. Por isso, irmão, esse momento estamos vivendo como igreja local. A partir de janeiro estamos em Rocha Sobrinho. Num bairro que não é tão miserável assim, mas tem a área pobre do bairro. Que a gente podemos alcançar com o Evangelho. Eu oro a Deus para que o Espírito Santo inflame o teu coração. Incendeie o teu coração com essa possibilidade. Quando eu penso no que a igreja fez depois da Reforma Protestante, quando eu penso no que aconteceu com John Wesley, com João Calvino, homens que transformaram nações, eu creio que podemos transformar uma cidade apenas, um bairro. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu realmente creio nisso. Se pessoas entenderem isso, John Wesley falou, me deem 100 homens, apenas 100, que amem Deus acima de tudo. E eu dei o pecado acima de tudo e eu transformo toda a Inglaterra. Nós somos mais de 100, irmãos. Temos 100 pessoas que entendem isso, que vão apaixonadas pelo que Deus vai fazer naquele lugar. Eu confirmo a você pela fé que em poucos anos nós vamos ver transformação social naquele lugar. E isso não cabe à política, não cabe a nenhum projeto humano, é um projeto de Deus através da igreja. E depois, além de igreja, eu como indivíduo, o que eu posso fazer? Eu quero te estimular, meu irmão, em nome de Jesus, nesse ano de 2017, que está começando daqui a pouco. Assuma o desafio. Além do trabalho da igreja, alcance os mais pobres de alguma forma. Alcance. Ame aqueles que ninguém quer amar. Gaste um tempo com quem ninguém quer gastar. É precioso parar com alguém que ninguém quer falar com ele e gastar um tempo para conversar com ele. É precioso abraçar alguém que ninguém abraça. Você não tem noção de como isso é precioso. É precioso dar um sorriso para alguém que ninguém sorri. É bom demais chamar quem é feio de belo. Chamar quem é pobre de bonito. Faça a diferença, sabe? Toque os que ninguém quer tocar. Alcance aqueles que são desprezados pela sociedade. Você vai começar a entender quem é Deus. Porque esse é Deus. O Deus que tem tudo. Escolheu nos amar. Pobres e miseráveis pecadores. Portanto, fechando essa palavra de hoje, meu desejo sincero é que a sentença de Lucas 4,18 se cumpra em nós. Que aqui hajam pessoas embaixo da unção do Cristo, que entenderam que foram enviados para levar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e avisar a todos, esse é o ano da graça do nosso Deus. Quantos